participantes do curso de extensão à distância, Sistema Scler de Alfabetização, módulo 2, com foco na escrita. Continuarei a trabalhar as práticas da alfabetização da unidade 5, parte 1, sem descurar, contudo, do aprofundamento da capacidade leitora dos alunos, trabalhando os conteúdos mais frequentes nas outras disciplinas. Desta vez, nos textos de matemática que a sua escola adota. Peça às crianças que elaborem uma tabela que indique as histórias preferidas pelos alunos. Siga os seguintes passos. Primeiro, coloque no topo da lousa o título Histórias preferidas pelos alunos do segundo ano da... E aí vem a sigla da sua escola. Segundo, pergunte a cada aluno o nome de sua história preferida e o coloque numa primeira coluna, bem à esquerda da lousa, precedida por um símbolo à esquerda. Por exemplo, coração, uma estrela, uma flor, sol. Terceiro, inicie a votação com o seguinte comando. Quem prefere a história? E aí comece pela primeira história no topo da coluna. Quarto, chame um aluno para ir computando em voz alta, 1, 2, etc. À medida que ele for dizendo o número, você vai traçando uma reta dos quadradinhos com a diagonal que assinala 5, ao lado direito do nome da história, na lousa. A cada contagem, a criança computada abaixa o braço. Depois que forem computados todos os votos a favor de uma história, chame outro aluno para computar os da história seguinte, que consta na coluna na lousa, até que toda a lista seja computada. Quinto, segue-se o resultado dos quadradinhos para cada história. Aproveite para exercitar a tabuada de multiplicação de 5 pelo número de quadradinhos conferidos a cada história, colocando o resultado depois do sinal de igual em cada linha. Sexto, instrua os alunos para traçarem, com o auxílio de uma régua, numa folha quadriculada, uma reta horizontal e outra vertical, formando um ângulo reto. Faça o mesmo no lado direito da lousa. Dentro de cada quadrícula, abaixo da linha horizontal, desenhe um dos símbolos correspondente a cada uma das histórias. E nas quadrículas ao lado esquerdo da linha vertical, de baixo para cima, coloque os números de 0 até o número que corresponder ao dos seus alunos. Ponhamos 25. Sétimo, verifique na lousa quantos pontos cada uma das histórias conseguiu e oriente seus alunos para, com o dedo indicador, subir verticalmente da respectiva figura que consta abaixo da linha horizontal na folha quadriculada, até a quadrícula que alinha com o número de pontos conseguido pela história. Suponhamos o número 10. Então, a criança deverá colocar uma bolinha preta na quadrícula. Siga o mesmo procedimento para todas as histórias. Vamos passar para uma outra atividade relacionada aos conteúdos trabalhados na disciplina
de matemática. Faça um experimento em que as crianças plantem uma semente de feijão num pote. Você pode pedir que os alunos descrevam por escrito o experimento. Esse gênero se denomina relato de experiência. E passamos depois a trabalhar com os números ordinais. Organize as crianças em filas de 5 em 5, em que as crianças carreguem um crachá com os respectivos números. Primeira, segunda, terceira, que se referem às filas. Né? A seguir, faça as perguntas. Quais são os alunos da primeira fila? Digam os nomes. Quais os alunos da segunda fila? Digam os nomes. E assim por diante. Vamos passar agora a uma outra atividade. Faça um desenho esquemático da planta da escola com os rótulos: sala primeiro ano, sala segundo ano, cantina, WC, M, que é o masculino, WCF, que é o feminino, DIR, que é a direção da escola, pátio, etc. Distribua aos alunos e dê o seguinte comando: desenhem os trajetos, traçando uma reta que comece na sala segundo ano, que é a sala de vocês. E depois continuem com essa reta até chegar no pátio. Promova uma discussão em grupos de 5 para ver quem fez o trajeto em menos tempo, ou seja, dando menos voltas. Mostre que, às vezes, temos palavras diferentes que significam quase a mesma coisa. São sinônimos. Exemplo: trajeto e percurso. No primeiro, temos uma palavrinha, tra, que se chama prefixo e que significa atravessar. E no segundo, o prefixo é per, quase com o mesmo significado. Divida seus alunos em 2 grupos e faça um campeonato para ver quem produz mais palavras com os 2 prefixos. Assinale na lousa o andamento do jogo. Agora, nós vamos passar para a atividade da ação, que está embaixo no livro Aventuras de Vivi 2 no Mundo da Escrita, na unidade As Pirâmides do Egito. Trata-se de uma dramatização de uma partida de ping-pong e cada vez em que a criança joga, ela diz ping e a outra responde pong. Essa atividade tem a ver com as letras cursivas que vão ser trabalhadas. A atividade de traçar as letras cursivas, a fim de automatizar esse traçado, ela começa sempre com uma recordação das que foram examinadas na unidade anterior, que foi a unidade cruzando o Pacífico até os Maias. E agora vamos ver também as letras e palavras em cursiva que vão ser trabalhadas nessa unidade de hoje, que é as pirâmides do Egito. Vocês vão observar que nós temos vários dígrafos. Temos uma letra que representa uma vogal, seguida da letra M,
essa letra M ali, ela está funcionando como um til, a função dela. Então, nós temos aqui um dígrafo, esse dígrafo, ele realiza a codificação das vogais nasais. Eu vou emitir o som das 5 vogais nasais que estão representadas através do traçado dos dígrafos ali. O primeiro é in, o segundo é en, o terceiro é o quarto é on e o quinto é an. Como vocês veem, estão ali sempre com 2 letras, porque trata-se de um dígrafo. Nós vamos trabalhar nessa unidade, então, como vocês estão vendo, com essas vogais nasais. Primeiro vamos ver quando elas ocorrem na sílaba mais forte. Dependendo da posição dessa sílaba mais forte, às vezes as vogais vão ter um acento circunflexo ou um acento agudo, conforme a posição que estiverem ocupando no vocábulo. Se nós tivermos um vocábulo que termine pelo arquifonema, que é eu vou repetir, na palavra âmbar, termina naquele arquifonema cuja realização é variadíssima, dependendo da variedade sociolinguística. Nesse caso, nós vamos ter que colocar um acento circunflexo. A mesma coisa se o vocábulo terminar em ditongo oral, como, por exemplo, na palavra ânsia. Aí nós vamos colocar um acento circunflexo. Os casos em que nós temos o acento circunflexo em, por exemplo, se a palavra for proparoxítona, êmbolo, então nós vamos colocar um acento circunflexo. Cúmplice, aí nós vamos ter um acento agudo sobre o Estamos vendo o acento agudo na realização dessa vogal nasal mais alta, né? Cúmplice, cômputo. Novamente, vamos ter uma proparoxítona, então temos um acento circunflexo. E assim por diante. Esses acentos gráficos vão depender da posição em que essas vogais nasais estiverem no vocábulo. Se elas estiverem na posição proparoxítona, sempre levarão um acento gráfico. Na posição paroxítona, dependerá de como terminar o vocábulo. Essa consoante que não dá para emitir isoladamente e que nós vamos trabalhar aqui na posição entre vogais, os exemplos que nós damos com as palavras em letra cursiva é o terceiro segmento na palavra durante. Vejam que esse terceiro segmento, cuja emissão isolada é impossível, ele está entre vogais. E aí nós vamos realizá-lo por uma só letra. Esse fonema, ele se chama flap, ou seja, é uma leve batidinha da língua contra os alvéolos, né? É só uma batidinha da ponta da língua contra os alvéolos. E ele sempre vai ser convertido no mesmo grafema, realizado sempre por uma só letra. Não há erro aqui nessa grafia desse fonema. As crianças têm muita dificuldade nessa codificação porque auditivamente a duração desse flap é tão mínima que elas têm muita dificuldade em perceber. Então, inclusive na aquisição da linguagem, é uma das dificuldades a aquisição desse flap, por causa da sua fragilidade perceptual. Ele dura muito pouquinho, mas uma vez
trabalhado isso, que ele sempre vai se converter nesse grafema, que só pode ser realizado por essa letra, isso torna mais fácil. Ele vai aparecer aqui no nosso trabalho nas seguintes situações: na posição entre vogais, como eu mencionei, na palavra durante, na palavra pirâmide, vai aparecer no título dessa história de Aventuras de Vivi, nas pirâmides do Egito, e vai aparecer também na palavra faraó, que também é mencionado na história. Vejam que ele está na posição intervocálica. E na palavra era, do verbo ser, que é o pretérito imperfeito indicativo do verbo ser. É uma palavra que vai aparecer muito na escrita das crianças, porque ela aparece na fórmula das narrativas ficcionais. Era uma vez, então ela vai aparecer aqui. Uma palavra que nós temos que trabalhar bastante. Ela aparece também, essa letra vai aparecer como a realização desse grafema no encontro consonantal, pedra e granito. Estão vendo? É aquela mesma batidinha da ponta da língua, mas agora está num encontro consonantal, Dra e o Gran. Vamos começar a trabalhar o traçado das letras cursivas, mas nós sempre trabalhamos também a conversão, porque o traçado da cursiva é a última etapa da conversão do fonema ao grafema que se realiza naquela letra que está sendo traçada. Por isso, nós sempre começamos emitindo o som que realiza o fonema e depois, então, a criança começa a traçar mediante as instruções que o professor vai ditar. Eu quero explicar que nós vamos começar com a conversão de uma vogal nasal, que é a vogal nasal an, quando ela está dentro do vocábulo, né, uma sílaba interna. E aí, essa vogal nasal an, ela pode se converter aqui nessa posição a um dígrafo, que o grafema aqui ele vai ser realizado por duas letras. A segunda letra, ela funciona como um til. Essa letra que tem a função do til, ela poderá ser a letra M se a sílaba seguinte começar pelas consoantes bilabiais, tá? Consoante que não dá para dizer isoladamente, né? Que aparece, por exemplo, na palavra tampa. A segunda sílaba, vocês veem que nós temos uma consoante oclusiva bilabial. Por ela ser bilabial, a letra que vai ter a função do til é uma letra também bilabial, que é o mas aqui ela não está representando a consoante nasal, viram? Bilabial. Aqui ela está apenas funcionando como um til, é um diacrítico. Essa letra ela vai aparecer também antes da bilabial sonora, não é? Que eu vou dar o exemplo para vocês, tambor. Não é? Antes das outras consoantes que não sejam essas duas que eu mencionei, que são bilabiais, a letra que vai funcionar como til é a letra N. Ela funciona como til. E aí nós temos, por exemplo, canto, cansa, dança, lança, e assim por diante. Qualquer outra consoante que não sejam
bilabiais, aí nós vamos colocar a letra M. Então, nós resolvemos com uma boa explicação, um bom trabalho com as crianças, um dos grandes problemas na produção textual, porque as crianças ficam numa confusão, não sabem se vão colocar a letra M ou a letra N, se vão colocar um til, enfim. Com isso, nós resolvemos um grande problema de ortografia das crianças. Agora, então, vamos às instruções que o professor vai dar para a criança traçar essa letra que nós acabamos de explicar. Nós vamos trabalhar simultaneamente com o traçado das duas letras, porque as duas realizam um só grafema, que por seu turno representa um só fonema, que é o fonema, eu vou agora produzir esse fonema, é an. Então, o professor vai começar com as instruções. Começamos sempre dizendo o som. Digam an, aí a criançada tem que toda dizer an, já está com a folha ali, com a pauta para começar a fazer o traçado, né? O pontilhado. Elas começam dizendo o som. An. Em seguida, no pontilhado, vamos traçar a minúscula cursiva. No topo, descemos a curva da direita para a esquerda e na linha pautada subimos até completar um oval, voltando o traçado de cima para baixo, terminando com um pequeno semicírculo da esquerda para a direita, que é para ligar com a letra seguinte. Observem, às vezes, que no traçado há uma repetição, né? Então, o lápis sobe, depois desce pelo mesmo traçado. Isso é para exatamente realizar a letra cursiva, ou seja, para não ter que levantar a mão da folha. Tem que ser corrente, fluido. Sempre dizendo som, digam ano pontilhado, continuando o final do semicírculo até o topo, para traçar a letra cursiva seguinte, da esquerda para a direita, começar uma bengalinha que depois desce numa reta inclinada. Subimos pela mesma reta inclinada até o topo, grudando mais uma bengalinha e depois mais outra bengalinha, que termina com uma pequena voltinha para poder ligar a letra que vier depois. Agora vamos repetir o traçado das duas letras minúsculas por toda a linha, sempre dizendo an para fixar. Então vocês vejam que a produção é a realização de um só fonema. O traçado é de duas letras. Tá? Isso é um dígrafo. As duas realizam um só grafema que representa um só fonema. Você diz an. Agora nós vamos passar para o seguinte. Vamos traçar a conversão do fonema ON. É mais uma vogal nasal. Nós vamos em sílaba, uma posição em sílaba interna. Nós temos aqui um dígrafo. O grafema é realizado por duas letras. A segunda letra tem a função do til. A mesma coisa, nós vamos usar essa letra antes de todas as outras consoantes que não sejam as duas bilabiais. Se fossem bilabiais, nós tínhamos que escrever a letra M. Não é? Começamos sempre dizendo o som ON. Em seguida, no pontilhado, vamos traçar a minúscula cursiva. No topo, descemos a curva da direita para a esquerda
e na linha pautada subimos até completar um oval e terminamos com um pequeno semicírculo da esquerda para a direita que atravessa um pedacinho bem no topo do oval, terminando ali à direita, no topo. A ligadura aqui vai ser lá no topo, lá em cima. Sem levantar a ponta do lápis, prosseguimos sempre dizendo o som OM do pontilhado, continuando o final do semicírculo até o topo para traçar a letra cursiva seguinte. Da esquerda para a direita, começar uma bengalinha que depois desce numa reta inclinada, subimos pela mesma reta inclinada até o topo, grudando mais uma bengalinha que termina com uma pequena voltinha para poder ligar a letra que vier depois. E agora vamos repetir o traçado das duas letras minúsculas por toda a linha, sempre dizendo que temos que fixar. São duas letras, está representando uma vogal nasal. A atividade de ditado, atividade de aprender, olhar no mapa mundo para localizar onde ficava o Egito Antigo, onde ficavam as pirâmides do Egito, onde ficava Alexandria, o Rio Nilo. Faremos a leitura do texto, um trabalho de compreensão e inferências, a educação física jogando ping-pong, e na hora da poesia nós vamos trabalhar com o Menino Azul de Cecília Meirelles. E na produção textual vamos trabalhar a elaboração do rascunho do primeiro episódio da narrativa ficcional. Aproveite para ensinar aos alunos que as palavras paroxítonas que terminam em I, seguidas ou não por S, que terminam em R e S, recebem acento agudo ou circunflexo sobre a vogal mais forte. E essas palavras vão aparecer no texto. Peço aos alunos que localizem as três palavras no mapa. E nós vamos trabalhar a atribuição do acento de intensidade, batendo palmas mais forte na primeira sílaba e mais fraca na última. Na pré-leitura, nós vamos trabalhar o sentido de palavras desconhecidas da criança, como, por exemplo, a palavra foz, mencionando a foz do rio Amazonas, onde há uma enorme ilha, a maior do Brasil, chamada Marajó. Por exemplo, a esfinge de Gizé. Pergunte se as crianças conhecem alguma figura mitológica, como, por exemplo, a do Saci Pererê. Nessa unidade, também vamos ensinar uma leitura da Rosa dos Ventos. Você pode trabalhar com as crianças construção de uma bússola. Explique-lhes que também é possível orientar-se por onde o sol nasce. Aqui encerramos as práticas da unidade 5, parte 1. Aguardo todos os participantes para nós